arca e suas nomenclaturas. Na Bíblia hebraica, né, o termo arca em hebraico é encontrado 202 vezes. Lembrando que a Bíblia hebraica é o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, tá bem? Geralmente o cânon protestante. Uma vez essa palavra é usada para designar uma urna mortuária. Então, você tem o mesmo termo referente à arca, utilizado uma única vez em Gênesis 50, 26, no sentido de uma urna mortuária. Outras 6 vezes é usada para indicar uma espécie de urna para receber donativos no templo. Nas outras 195 vezes, ela é usada para se referir ao objeto que conhecemos como arca. Tá? Então, você vê que o termo em si é um termo muito comum, que pode sim ser utilizado no sentido de um baú, de uma urna, ok? Em 53 destas 195 vezes, aparece somente arca, sem nenhuma qualificação, embora a maioria dessas ocorrências aconteçam próximas daquelas outras que acompanham de alguma qualificação específica, ok? Em 83 ocasiões, a arca está associada a algum nome divino, sendo apresentada como Arca de Deus, Arca de Javé, Arca do Deus de Israel, Arca do Senhor de toda a terra, Arca de Javé Tsebaot, o entronizado sobre os querubim. Quase todas estas ocorrências estão na história deuteronomista e o restante em 1ª e 2ª Crônicas. Nós falamos sobre a questão da história deuteronomista nas lives anteriores, então você pode assistir na playlist só lives, tá? Nós falamos muito sobre esses termos aqui. Então, quase todas essas ocorrências estão na história deuteronomista e o restante em 1ª e 2ª Crônicas. Em 1 Samuel 4, 4, 2 Samuel 6, 2 e 1 Crônicas 13, 6, a arca é chamada de Arca de Javé Tsebaot, o entronizado entre os querubim. Lembrando que eu estou mencionando os querubim e não os querubins, porque esse in no final já é um plural masculino no hebraico. Então é o querub e os querubim, ok? Só para vocês saberem por que eu não ponho também o plural em português, porque esse termo não é português, é o termo hebraico já, ok? Então, aqui nós temos algumas designações, nomenclaturas, né? Esse baú que nós designamos na maior parte das traduções da Bíblia pelo termo arca, devido ao termo latino arca baú, né? Que vem. Então, a palavra arca vem do latim, que significa baú. No hebraico, ele é caracterizado de diferentes maneiras, então, nos textos bíblicos, como a arca, né? Haaron, a arca de Javé, a arca de Deus, quando se refere no geral, ou Deus é Elohim ou Elohei, né? Nós temos também a arca do Deus de Israel, a arca do testemunho. Então, Aron é como nós mencionamos em hebraico o termo arca, né? A Arca da Aliança, que é uma expressão posterior, né, nos registros bíblicos, com o termo berit, até o termo berit, eu não traduziria diretamente por aliança, porque não é exatamente esse o conceito bíblico. Aliança é um conceito muito posterior, ali tem muito mais a ver com pacto, com um acordo, tá? A Arca da Aliança de Javé é uma das nomenclaturas, a Arca da Aliança de Javé dos exércitos que está assentado sobre os querubim, que é uma expressão muito mais completa para caracterizar, para nomear esse objeto, ok? A Arca da Aliança de Deus, que também é referente ao termo Elohim, né? E a Arca Santa, Aron HaKodesh. É preciso notar que a Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico, nem sempre tem o equivalente a esses títulos. Se você for olhar no texto grego, ele vai ter modificações.
Muitas vezes você vai ver a Arca de Deus em vez da Arca de Javé. Então, quando os manuscritos hebraicos dizem Arca de Javé, no grego está a Arca de Deus, e vice-versa, tá? Às vezes, então, você encontra a Arca de Javé no lugar da Arca da Aliança de Javé. Então, isso mostra que esses títulos aparentemente variavam bastante, e é importante a gente levar em consideração isso, ok? O nome mais antigo da arca é simplesmente Arca ou Arca de Javé, onde nas tradições ah, onde se encontra mais, tá? A arca representava a presença da divindade. Então, a arca não era a identificação do povo. A arca era a presença de Javé no campo de batalha. E isso tem uma outra dimensão, beleza? Então, o nome mais antigo, a designação das tradições mais antigas, era Arca ou Arca de Javé, tá? Então, o termo aliança é muito posterior, tá? E em seguida da especificação Arca de Javé, você tem a especificação de acordo com as diversas funções e usos que se deu à arca nos diferentes contextos e tradições. É importante que a gente tenha consciência de que não tem uma única tradição em torno da arca, não há um único contexto, e por terem redatores de épocas diferentes, você vai ter diferentes ideologias por trás da descrição da arca. Nós vamos ter que prestar muita atenção nisso para não confundir, né? Qual a ideologia que está guiando a fala daquele texto. Então, veja como a gente não pode jogar tudo no mesmo discurso, como se fosse a mesma pessoa que disse, né, na mesma época, porque senão nós não vamos conseguir interpretar o que está acontecendo ali. Tá? Então, a primeira coisa que precisamos compreender é isso, gente. Nós temos diferentes funções atribuídas à arca, e nós temos diferentes contextos e tradições que envolvem a arca. Então, antes de a gente se concentrar